por isso que nós não tem como você comparar Jesus com Buda, com Maomé, com ninguém, porque Jesus é o próprio Deus. E o livro de João é taxativo nisso. Porque Jesus é Deus, ele tem todo o poder. Porque Jesus é Deus, ele é onisciente. Porque Jesus é Deus, ele é onipotente. Porque Jesus é Deus, ele é onipresente. E a primeira coisa que eu quero que eu e você saiamos daqui nessa manhã sabendo é que nós servimos a Deus através de Jesus. Segunda implicação que é importante. Não só Jesus é Deus, mas Jesus é o que Mateus chama de Emanuel. Ele é Deus conosco. E isso tem uma implicação tremenda. Ele é Deus entre nós. Diz assim, o verbo se fez carne e viveu entre nós. Em outras palavras, João está dizendo que Jesus, como Deus que se fez carne, ele sabe o que eu e você passa, ele sabe o que nós passamos, ele entende a nossa dor, ele entende o Maurício que hoje perdeu o seu pai, ele entende você quando está doente, ele entende a dor que você sente de uma separação. Ontem, eu e minha esposa deixamos a nossa netinha em Chicago. E, porque quando nós fomos para lá, ela foi no avião com a gente, ela foi brincando. E a volta foi uma volta longa, vazia. Não tinha ninguém para me perturbar. Na ida, o avião estava cheio, ela sentada no colo da Tereza, e ela queria um banco para ela. Então o vô viajou às 3 horas em pé. A volta, banco vazio, não tinha ninguém. Quando a gente entrou em casa, e ela, depois que o Felipe foi para Chicago, ela ficou com a gente uma semana. E ela brincava na sala, no quarto, acordava à noite. E a gente entrou em casa e a primeira coisa que a gente viu foi todos os brinquedinhos dela. Eu não vou dizer para você que, vou falar a verdade, lágrimas saíram dos nossos olhos. Toda a separação. E eu fico pensando nisso e assim, Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é isso. Quando você sente saudade de alguém, Jesus sabe o que é isso. Graças a Deus que meus pais estão vivos. Minha esposa perdeu o seu pai. E quando ela perdeu o seu pai, eu vi a Tereza chorando várias vezes. Porque ela experimentou uma dor que ela nunca tinha experimentado antes. E só quem perdeu um pai ou uma mãe sabe qual é essa dor. Jesus sabe isso. A morte de um filho. A dor de uma enfermidade. É em João que você encontra um versículo profundo e mesmo assim simples. Jesus chorou. Simples. Menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Mas teologicamente falando, profundo. Porque ele chorou. Ele sabe, Fernando, a sua dor. Ele sabe quando você, lá na sua casa sozinho, aqui você canta, aqui você pula, mas tem momentos que você chora, que você indaga. E aí Jesus diz assim, Fernando, eu choro com você. Há 2 domingos atrás, nós tivemos conosco o pastor Antero. E a mensagem dele na formatura foi fabulosa. Mas a mensagem que ele pregou em Marim foi 3 vezes melhor do que aquela. Foi aniversário do pastor Max e eu fui com ele. E ele fez algo tremendo. Ele pegou o Salmo 107. E eu vou falar isso porque tem a ver com o que eu vou falar. Ele pegou o Salmo 107.
E o Salmo 107, entre as linhas, ele usa de forma figurada uma tempestade. E ele leu o Salmo 107. Você não abre agora, não. Depois você vê isso em casa. E ele leu o Salmo 107, viu a tempestade, explicou que tempestade na Bíblia é muito importante. A figura de uma tempestade é importante na Bíblia. E depois de ele falar sobre isso de uma forma linda, ele disse assim, olha, existem 3 tempestades na Bíblia. E você tem que entender que tipo de tempestade você está passando. Ele diz assim, a primeira tempestade é quando a tempestade é causada pelo inimigo. Ele usou aquela passagem quando Jesus atravessa o mar da Galileia, indo para Gadara, e encontra ali um homem endemoniado, que tinha uma legião. E naquela passagem do mar da Galileia para o outro lado, ele enfrenta uma tempestade tremenda. E de acordo com o pastor Antero, aquela tempestade era o inimigo tentando impedir Jesus de chegar do outro lado. E ele diz assim, quando a tempestade é causada pelo inimigo, o que Jesus faz? A Bíblia diz que Jesus levanta e repreende o vento, e repreende a tempestade, e o mar se acalma. Então ele diz, quando a tempestade é causada pelo inimigo, Jesus repreende. Nós temos que repreender. Ele diz assim, existe uma outra tempestade que é causada por Deus. É Deus que causa a tempestade. E ele usou então a passagem de Jonas, quando Jonas, ele foge de Deus e há uma tempestade. Ele diz assim, olha, quando a tempestade é causada por Deus, não adianta repreender. A única coisa que vai parar a tempestade é arrependimento e conversão. Só parou quando Jonas se arrependeu e converteu, diga, eu vou para Nínive, eu vou pregar, aí para tudo. Então existe tempestade na nossa vida que só vai parar quando a gente se arrepender. Quantos sabem do que ele está falando? Amém? Mas eu vou entrar na terceira, que tem a ver tudo com o que eu vou falar. Ele diz assim, existe tempestade que é circunstancial. Não é o inimigo que manda. Não é Deus que manda, simplesmente faz parte, porque a gente vive num mundo de pecado. E ele usa então a passagem que nós encontramos no Evangelho de João, como também em Mateus e Marcos, quando Jesus anda em cima das águas. E ele diz assim, essa aí não era o inimigo, não era a Deus, era simplesmente fazia parte daquela época do ano. E ele mostra de uma forma bonita, ele diz assim, que os discípulos não queriam entrar no barco, Jesus obriga eles a entrar no barco. E a razão que eles não queriam entrar no barco, eles sabiam, eles eram pescadores, eles sabiam que naquela época do ano havia tempestade, mas Jesus obriga-os a entrar. E no meio da noite, há uma tempestade. Bem, o que isso tem a ver com o Evangelho de João? Tudo. Porque no meio daquela tempestade, no meio da madrugada, a Bíblia diz que Jesus, o que é que ele faz? Ele vem andando sobre as águas. O texto diz que eles estavam no meio do mar da Galileia, ou seja, eles estavam, o mar da Galileia tem mais ou menos 8 milhas, 4 milhas, Jesus andou. Então, foi uma caminhada longa. Em quilômetros dá mais ou menos 6 quilômetros. Então, Jesus anda 6 quilômetros, 4 milhas, no mar da Galileia, até chegar neles. E por que João coloca nesse evangelho essa passagem? Porque esse episódio, lembra que eu falei que ele usa episódio na vida de Jesus para ensinar alguma coisa? Esse episódio representa Deus andando sobre o nosso mar, vindo ao nosso encontro.